E o título é O Sábado, Selo de Deus. Nós já conhecemos de cor e salteado este tema. Somos adventistas do sétimo dia, não é por acaso, porque guardamos o advento de Jesus e guardamos o sétimo dia, que é o sábado do Senhor. Mas às vezes no passar dos dias, na correria da vida, nós esquecemos de algumas coisas. Vamos perdendo e deixando para trás alguns memoriais. E nesse correr moderno da vida, vamos esquecendo de que o sábado realmente é o selo de Deus. E por isso então que eu escolhi esse tema para estudarmos nesta manhã. Diz a citação: o sábado é um elo de ouro que une a Deus o seu povo. O sábado, poderíamos dizer que é aquilo que nos une entre Deus e o seu povo. Uma corrente só é unida porque tem o quê? Os elos que a liga. Se romper um elo, a corrente já não está mais interligada. E por isso que o sábado é um elo que une a Deus o seu povo. Se nós quebrarmos esse elo, nós estamos o quê? Deixando de estar unidos a Deus. Assim como outras doutrinas da Igreja Adventista são elos de ligação. Quer dizer então que existem vários elos que nos unem a Deus, e o sábado é um elo de ouro. Poderíamos dizer que é um elo especial para Deus, nessa união. E Ezequiel capítulo 20, verso 20, vamos relembrar, vamos abrir a nossa Bíblia, nós já sabemos de cor, não é? Mas não importa, quanto mais nós recordamos, quanto mais nós lemos a Bíblia, mais nós fixamos as verdades bíblicas. Ezequiel no capítulo 20, no verso 20, nos fala exatamente do tamanho do significado deste elo que nos liga a Deus. E sabe que nós só costumamos dar ênfase onde diz sinal. Mas a primeira parte do verso nós sempre esquecemos de dar ênfase. Veja o que diz: santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, o vosso Deus. O sábado só vai servir de sinal se eu fizer o quê? Santificar o sábado. E geralmente nós só usamos a segunda parte do verso. O sábado é o sinal de Deus. Mas o sábado só é o sinal de Deus, segundo Ezequiel, se nós santificarmos. Diz aqui: santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós. Por isso o sábado é um elo de ouro que nos une a Deus e o seu povo. E eu tenho observado que ao longo da história da Igreja Adventista, do povo de Deus, nós temos quebrado esse elo. Esse elo tem sido desprezado de alguma maneira. No livro de Êxodo, no capítulo 31, nós encontramos novamente o sábado como algo especial para o povo de Deus. Capítulo 31, versos 16 e 17 de Êxodo, nós encontramos as seguintes palavras: porque os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando-o por aliança perpétua, quando? Nas suas gerações. Entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e tomou alento. O povo de Deus havia apenas deixado o Egito. E Deus então, ao conduzir esse povo ao deserto, junto ao Monte Sinai, dá os 10 mandamentos a esse povo. Se nós observarmos um pouquinho atrás, nós vamos ver que o texto fala das 2 tábuas dos mandamentos da lei de Deus. E Deus agora, com esses 10 mandamentos, enfatiza um, que é o sábado. E diz agora ao povo de Israel que o sábado era um dia especial.
Ao livrar, veja a leitura, o Senhor do Egito, o seu povo Israel, e confiar-lhe sua lei, veja o que Deus ensinou. Ensinou-lhes que, pela observância do sábado, deveriam distinguir-se dos idólatras. O sábado era um dia especial, não só para adoração a Deus, mas para descanso do ser humano, mas para distinguir o povo dos idólatras. Este deveria ser o sinal da diferença entre os que reconheciam a soberania de Deus e os que recusavam aceitá-lo como seu Criador e Rei. Entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre, diz o Senhor. E da mesma maneira, Deus então agora nos dá o sábado para nos distinguir dos idólatras. E por isso que o sábado é o sinal de Deus. E nós sabemos que o sábado vai ser o ponto que vai definir entre os adoradores de Deus e os que não adoram a Deus. Por isso ele é o sinal de Deus. É o selo de Deus. É quem identifica o verdadeiro adorador do falso adorador. E por isso que o sábado então tem uma importância especial. Sempre teve, desde os primórdios do povo de Deus até chegando aos nossos dias, Igreja Adventista do Sétimo Dia e até a volta de Jesus. Por isso o sábado é um elo de ouro. Não é qualquer um elo a mais, mas é um elo de ouro. Assim como o sábado, continuando a leitura, foi o sinal que distinguiu Israel quando saiu do Egito para entrar em Canaã, veja lá, é também o sinal que deve distinguir o povo de Deus que sai do mundo para entrar aonde? No repouso celestial. O sábado é um sinal de afinidade. E o que é afinidade? É alguém ou pessoas que estão muito próximos, estão intimamente ligados. Entre Deus e o seu povo, sinal de que este honra a sua lei. É o distintivo entre os fiéis súditos de Deus e os transgressores. Então o sábado não é qualquer coisa. O sábado é especial. O sábado é o que define o distintivo povo fiel a Deus dos transgressores da lei de Deus. Então agora surge esta pergunta. Diante de tamanha importância, como vou guardar esse dia? Como vou observar esse dia? Como não transgredir esse dia? Ou como saber que eu não estou rompendo esse elo de ouro? Essa é a pergunta que nós devemos responder neste momento. Existem 3 momentos distintivos com relação ao sábado. O antes, o durante e o depois. Existem 3 momentos no tempo em que são importantíssimos e que nos responde essa pergunta: como guardar esse dia tão importante para nós, adventistas do sétimo dia e cristãos, que nos identifica, que nos separa entre os verdadeiros fiéis de Deus e os transgressores da lei de Deus. O antes do sábado. Antes de começar o sábado, tanto a mente como o físico devem desembaraçar-se de todos os negócios seculares. Tanto o nosso físico como a nossa mente tem que se desligar dos afazeres diários. Antes do sábado, antes de começar o sábado, nós temos que simbolicamente desligar, pegar um botão e desligar-nos do mundo. Desligar-nos dos afazeres. Porque se entramos no sábado pensando naquilo que eu não fiz na semana, ou naquilo que eu ainda tenho que pagar na próxima semana, ou naquilo que eu vou ter que fazer, ou o que é que eu vou arrumar para trabalhar na próxima semana para ganhar o meu pão, não sei. O sábado tem que ser especial também antes. Isso está em Testemunhos Seletos, volume 3, página 23. Na sexta-feira, deverá ficar terminada a preparação para o sábado.
Como é que a Bíblia chama o dia de sexta-feira? O dia da preparação. Nos evangelhos especificamente, quando nós lemos, nós em nenhum momento encontramos sexta-feira ou sexto dia da semana. Mas era o dia da preparação. Por isso a sexta-feira tem que ser o dia da preparação. Tende o cuidado de pôr toda a roupa em ordem e deixar cozido o que houver para cozer. E olha só o interessante, escovai o sapato e tomai o vosso banho. Não são coisas gerais, não são conselhos gerais, não são normas gerais, são normas específicas. Os pequenos detalhes deverão ser observados antes do sábado, não no dia de sábado. Tende o cuidado de pôr toda a roupa em ordem, ou seja, a roupa que vamos usar no sábado tem que estar prontamente preparada na sexta-feira. No sábado já sabemos a roupa que vamos usar, está ali separado em ordem. Deixar cozido o que houver para cozer. E sabe que Israel também, nos dias em que recebeu as leis, tinham ordens de Deus, que não deveriam acender fogo no acampamento, não deveria cozer no acampamento. E a mesma ordem também é para nós hoje. Escovai o sapato e tomai o vosso banho. Ou seja, quando o sábado chega, nós já fizemos tudo o que era preciso. Já deixamos tudo preparado. E quando o sábado chega, não precisamos fazer mais nada dessas coisas que nos cansam e que nos tira a comunhão com Deus. E eu tenho observado que, com o passar do tempo, com a correria do dia a dia, os adventistas do sétimo dia têm deixado de observar esses pequenos detalhes. Pequenos detalhes que aparentemente nós podemos pensar assim, mas Deus não vai me condenar por um simples ato assim. Mas que no fundo são verdadeiros e que estão nos tornando quebradores deste elo. Também na sexta-feira, ainda há outro ponto a que devemos dar a nossa atenção no dia da preparação. E que nós encontramos em Tiago, capítulo 5, verso 16. Vamos ler esse texto. Esse também é um ponto importantíssimo que nós devemos levar em consideração antes do dia de sábado. Capítulo 5, verso 16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros. Vou parar por aqui, porque é o que me interessa. Antes do sábado, nesse dia, veja a leitura, todas as divergências existentes entre irmãos, tanto na família como na igreja, devem ser removidas. Afaste-se da alma toda amargura, ira ou ressentimento. Antes do sábado, todas as nossas diferenças, quer seja na igreja como irmãos, quer seja dentro da família, tem que ser removida. Isso tudo antes do sábado, para que o sábado torne realmente um dia de deleite. Todos os dias, nesse dia, as divergências existentes entre irmãos, tanto na família como na igreja, devem ser removidas, devem ser retiradas. E assim nós vamos fazer do sábado realmente um dia de alegria, um dia de deleite, como diz aquela musiquinha que cantamos para as crianças, o sábado é um dia feliz. Não é? E por isso então que na sexta-feira, ou antes do sábado, não seria especificamente na sexta-feira, mas antes do sábado deve ser removida todas as divergências existentes. Antes do pôr do sol, o que é que devemos fazer? Todos os membros da família devem reunir-se para estudar a palavra de Deus, cantar e orar. A este respeito, estamos necessitados de uma reforma
porque muitos há que se estão tornando remissos. Houve aqui um pequeno problema da projeção que eu fiz no meu computador e agora para esse está escondendo as letras, não me observei esse detalhe. Mas temos condições de compreender. A esse respeito, que respeito? A antes do pôr do sol nos reunirmos para estudar a palavra de Deus, cantar e orar. Antes, a esse respeito, estamos necessitando ou necessitado de uma reforma, porque muitos há que se estão tornando remissos, estão deixando de fazer aquilo que precisamos fazer antes do sábado. Antes do pôr do sol, então, devemos reunir a nossa família e devemos cantar, devemos estudar a palavra de Deus e orar para iniciarmos o sábado com Deus, iniciarmos o sábado estudando a tua palavra. Agora, durante o sábado, o que é que devemos fazer durante o sábado? Vimos o que devemos fazer antes. Devemos deixar tudo preparado. A nossa comida, a nossa roupa, a nossa casa deve estar em ordem. A nossa mente deve desligar dos afazeres diários. O nosso corpo e assim por diante. Agora, durante o sábado, o quarto mandamento é virtualmente transgredido mediante o conversar-se sobre coisas mundanas ou leves e frívolas. Quando nós conversamos assuntos que não interessam a Deus, nós estamos transgredindo o sábado. Os nossos assuntos, os dias de sábado, têm que ser assuntos especiais. Assuntos que façam com que eleve o nome de Deus. Não qualquer tipo de assunto. Não qualquer tipo de... E às vezes até tratamos de negócios. Não é? Às vezes até nos encontramos nos corredores da igreja ou na saída. Olha, então aquilo da semana não deu certo, vamos fazer na semana que vem? Não é? E assim por diante. Coisas mundanas ou leves e frívolas não devemos então usar no dia de sábado. O sábado não deve ser passado em ociosidade. É verdade que o sábado é para descanso, mas não deve ser passado em ociosidade. No sábado é o dia que vamos à casa de Deus adorar a Deus. No sábado é o dia que aproveitamos, e nós vamos ver já mais daqui a pouco, para fazer outras coisas de interesse particular de Deus, não do nosso interesse. Por isso que então o sábado não deve ser passado em ociosidade. Não devemos simplesmente ficar em casa dormindo, não é para isso que serve o sábado. Podemos utilizar uma parte do sábado para descansar, e é bom que se faça assim. Mas atenção com o descansar em demasia. No sábado também, durante o sábado, a refeição deve ser mais simples. Para quê? Convindo comer menos do que comumente, a fim de ter o espírito claro e em condições de compreender os temas espirituais. De maneira simples, mas porém agradável e bem preparado, deve ser a nossa alimentação do dia de sábado. Para que o nosso cérebro não esteja sobrecarregado com a quantidade muito grande de alimento que colocamos no estômago e assim não possamos ter a nossa mente clara para entender e compreender as coisas ou os temas espirituais. Muitos precisam ser instruídos quanto ao modo de se apresentar nas reuniões para o culto de sábado. Não devem, presta atenção agora, comparecer à presença divina com roupa usada no serviço durante a semana. Todos devem ter um traje especial para assistir aos cultos de sábado. Pequenos detalhes, mas que faz com que nós quebramos esse elo de ouro. A nossa roupa, o nosso sapato, a nossa calça, o vestido para as mulheres, a saia, ou camisa para os homens, não sei qual seja o fato, não sei o que você utiliza na igreja, deve ser especial, só para o sábado. Não é a roupa que você usa durante a semana para o trabalho, mas tem que ter algo especial para ir à igreja. E veja que muitos, diz Ellen White, precisam ser instruídos quanto ao modo de se apresentarem nas reuniões para o culto de sábado.
Significa que muitos não dão valor a essa questão, a esse aspecto. A nossa roupa de sábado tem que ser especial. Quando você vai a um casamento muito chique, ou numa reunião, ou sei lá onde vai ter autoridades, você coloca qualquer roupa do dia a dia, você compra uma roupa especial para ir a um casamento. E coloca essa roupa especial. E quando nós estamos no dia de sábado na igreja, nós estamos perante Deus, o Rei do Universo Todo-Poderoso. É um momento especial da nossa vida. Por isso a nossa roupa tem que ser só para esse momento. Não deve ser qualquer vestuário. Por isso, então, durante o sábado temos que tomar muito cuidado. Não deveis perder as preciosas horas do sábado, levantando-vos tarde. No sábado, a família deve levantar-se cedo. Despertando tarde. Tem uma outra expressão que ela usa, Ellen White usa, que deveríamos levantar com os passarinhos. Despertando tarde, olha o que acontece. É fácil atrapalhar-se com a refeição matinal e a preparação para a escola sabatina. Disso, o que é que resulta? Pressa, impaciência e precipitação, dando lugar a que a família se possua de sentimentos impróprios desse dia. Então, durante o sábado, temos que ter algumas atitudes diferentes do dia a dia da semana. Quando faz bom tempo, deverão os pais sair com os filhos a passeio pelos campos e matas, em meio às belas coisas da natureza. Expliquem-lhes a razão da instituição do sábado. O sábado, além do dia do Senhor, o sábado, além do dia de adoração, é o dia da família. É um dia... Deu risada, né, Felipe? O dia especial que nós deveríamos utilizar para a família. Veja que os filhos a passeio pelos campos e matas, em meio às belas coisas da natureza. E aproveitem esses momentos e expliquem-lhes a razão da instituição do sábado. É um momento em que podemos desfrutar em família e em meio à natureza que o Criador de todas as coisas criou para nós desfrutar. E fazendo assim, o que é que nós vamos estar fazendo? Adorando ao Criador e também descansando, recompondo o nosso físico. Em meio à natureza, em meio às coisas belas que Deus criou. Durante a semana, coitado desse, não é? Olha só. Teremos o cuidado de não gastar as energias com trabalho físico a ponto de, no dia em que o Senhor repousou e se restaurou, estarmos fatigados demais para tomar parte no seu culto. Tem pessoas que dizem, mas agora não consigo nem ir à igreja, estava tão cansado que eu tive que ficar em casa descansando. Veja o que é que diz, que durante a semana não devemos trabalhar em demasia para chegar no sábado, não temos forças para adorar a Deus no dia de sábado. Tudo isso deve ser cuidadosamente observado pelos servos de Deus. Porque se trabalharmos demais também, estamos transgredindo o sábado da lei de Deus. E por isso, então, no dia de sábado, nós temos que estar revigorados as nossas forças e com energias para adorar o nosso Deus, passear com a família, pregar o Evangelho, ajudar os pobres, ajudar os necessitados e tantas outras coisas que o dia de sábado é lícito fazer. Também unam-se todos para honrar a Deus em um culto deleitoso em seu santo dia. Devemos observar cuidadosamente, atenção para isso, os limites do sábado. Lembrai-vos de que cada minuto é tempo sagrado. Já ouviram aquela expressão que está empurrando o sol com a taquara? Ou com o bambu? Bambu, não é? Bambu, vocês conhecem o que é? Não conhece? Uma vara. Empurrando o sol com a vara. Chega no sábado à tarde, tem coisas para fazer, e aí começa a empurrar o sol com a vara, para o sol descer logo, já encerra o sábado antes da hora, e já vai fazer o que tem que fazer, ou então antes de encerrar o sábado, já começa, vamos fazer o pôr do sol, porque nós temos muita coisa para fazer na semana, ou seja,
devemos observar cuidadosamente os limites do sábado. De pôr do sol a pôr do sol. Lembrai-vos que cada minuto é tempo sagrado. E não deve ser desperdiçado em qualquer coisa que seja. Vimos então antes, durante, e agora vamos ver depois do pôr do sol. Ou depois do sábado. Ao pôr do sol, o que é que devemos fazer? Elevai a voz em oração e cânticos de louvor a Deus, celebrando o findar do sábado e pedindo a assistência do Senhor para os cuidados da nova semana. Ao findarmos o sábado, deveríamos novamente reunir a família e nos despedirmos. Elevai a voz em oração e cânticos de louvor, de louvor a Deus, ou de louvar a Deus. Devemos então celebrar o final do sábado e pedir as bênçãos de Deus para o início da nova semana. É assim que deve ser. Devemos tornar o sábado tão interessante para a nossa família que sua volta semanal seja saudada com alegria. Quando terminamos o sábado foi tão deleitoso, tão gostoso, tão alegre, tão feliz, que iniciamos a nova semana já pensando que no próximo sábado, de tão bom que esse sábado foi. E também santificar o sábado ao Senhor importa em salvação eterna. A questão do sábado será o ponto controverso no grande final conflito em que o mundo inteiro há de ser envolvido. Deus nos chamou para desfraldar o estandarte do seu sábado, que está sendo calcado a pés. Que importância tem, pois, que o nosso exemplo de guardar o sábado seja correto? Que grande importância temos nós no contexto atual que estamos vivendo? Mais dias, menos dias, vamos nos deparar com essa definição. Os verdadeiros adoradores do sábado, da lei de Deus, com os falsos adoradores. Aqueles que receberão o sinal de Deus e aqueles que não receberão o sinal de Deus. E o que é que estamos fazendo com o sábado do nosso Deus? Como é que temos feito o antes, durante e o depois? Temos seguido essas orientações? Temos seguido essas normas ou temos quebrado esse elo que Deus nos deixou, esse elo de ouro? Que Deus então nos ajude, nos dê sabedoria e poder para sermos verdadeiramente, como diz ali, um exemplo no guardar o sábado de maneira correta, não de maneira errada, mas de maneira certa. E assim então, estamos nos preparando para quê? Para sermos selados com o selo de Deus, que é o sinal de Deus, que é o sábado. E o meu desejo então é que Deus nos ajude a recuperar essas raízes do movimento adventista, essas raízes do povo de Deus do passado. E possamos então dar um verdadeiro testemunho às pessoas que nos rodeiam no dia de sábado. Esse é o meu desejo. Amém.